Olá, vamos trabalhar a Grécia, questões culturais e produções artísticas. A gente trabalha os períodos pré-helênico, helênico e helenístico da Grécia Antiga. A produção de arte no período pré-helênico, ela envolve as ilhas Cíclades, que fica ali no mar Egeu, especificamente a ilha de Creta, chamada também de arte minoica, e um pouco também das produções de arte da cidade de Micenas. Quando a gente já entra dentro da Grécia mesmo, a gente vê já o período helênico, a gente pega um pouquinho a Idade das Trevas, arcaico e clássico, e o helenístico, onde a gente tem o Império Grego na sua autonomia. A gente trabalha cerca de 2.700, 3.000 anos antes de Cristo e a gente vem até 30 antes de Cristo. Esse slide a gente tem o nosso mapa, só por uma questão de localização, onde a gente vê o mar Egeu, né, as ilhas Cíclades, Creta e subindo já chegando na Grécia, Atenas, cidade de Micena, Esparta, só para a gente se situar, né, onde fica esse grupo que a gente vai estudar agora. A gente inicia falando um pouco da arquitetura. Esse é o complexo do Palácio de Knossos, assim ele é chamado pela complexidade que a gente vê de edificação. Uso de coluna, eles misturavam material como uso de pedra, madeira e tinha essa curiosidade de fazer a sobreposição dos pavimentos, diferente de tudo que a gente estudou até hoje, né? Então ele vai crescendo com o uso de colunas e faz essa complexidade de edificação, por isso chamado também de labirinto, porque era às vezes 600, 700 pequenas salas, né, que ali havia trabalhos administrativos, habitação, como a gente conhece as complexidades dos palácios, né, e a autonomia que eles davam para o rei. Nessa planta baixa, inclusive, justamente esse croquis para a gente tentar perceber ali por que eram chamados de labirintos, porque eles tinham essa complexidadezinha de várias pequenas salas, né? Esse tipo de distribuição, culturalmente distribuíam os seus edifícios com essas características. Nessas imagens a gente vê um pouco das ruínas do Palácio de Knossos, onde a gente vê bastante intervenção com restauro, justamente para que haja um espaço de estudo, principalmente, né, para grupos da área que estudam a questão de como eram as habitações, como eram os palácios. Creta tem uma particularidade que produzia-se ali um tipo de tinta, né, um tipo de pigmento extraído de moluscos e de corais. Então a gente sempre vê um pouco essas cores diferentes que eles aplicavam, inclusive nas suas construções, como a gente vê o uso no corpo da coluna e no capitel da coluna também, sustentando ali a edificação. Esse croquis nos revela a alegria e o tratamento, né, com os ambientes internos, o tratamento com o uso de afrescos, coloração sobre madeira, no corpo das colunas, no capitel. Essa parte de baixo aqui tenta nos mostrar quase um patchwork com mármore que vinham, né, da Península Itálica. Como a gente sabe, ali tem os travertinos, mármore de Carrara, né? Então, internamente, eles também faziam aquele uso do espaço aberto no centro, né? E ali a gente vê com uma qualidade estética muito aprimorada. Nessa imagem, as ruínas da cidade de Micenas, a gente vê que é praticamente característica desse local, né? Como a gente viu anteriormente na ilha de Creta, no Palácio de Knossos, aqui é a questão dos labirintos, né? Como tudo isso vinha com essa aparência dessas pequenas salas, pequenas construções, e isso trouxe ali, né, um aspecto para todos esses ambientes que a gente estuda nesse período da arte egeia. Quando a gente vai fazer a abordagem nas questões da escultura, a gente vê ainda uma linha de escultura muito simplificada, né, com formas
geométricas, estilizadas. Normalmente os gregos, né, eles trabalham muito com essa ideia da representação de deuses e deusas, né, e aí eles ainda começam com um trabalho de expressão muito simplificada, e depois ele vai fazer esse elemento ter uma complexidade maior. Mas a gente está no início, eles são de pequeno porte, 70, 1,20 m, uso o material a pedra. Aqui nessa outra imagem a gente consegue ver os pequenos ídolos, né, como são chamados esses pequenos deuses, material pedra, nesse período da arte minoica. Essa arte tem esse nome também porque é na época do período do rei Minos, né? Então Minos, arte minoica gera o nome. A gente consegue ver bem a simplicidade da forma, tanto no rosto, né, o nariz mais alongado, os braços, uma geometria muito presente nas formas, mostrando essa simplificação, né, bem evidenciada. A ilha de Creta traz uma particularidade, que são as chamadas deusas das serpentes ou sacerdotisas da serpente, que ela sempre vem representada com essas serpentes em suas mãos, né? Ela tem essa forma com a cintura bem evidenciada, como todos daquele grupo, né, que moravam na ilha de Creta. Existe, né, informações que eles usavam desde pequenos cintos de metal para justamente fazer essa forma que eles admiravam muito. E as sacerdotisas eram auxiliares do rei, né? Elas estavam sempre ao lado do rei e elas provavelmente ali em cerimônia mesmo, né? Então a serpente ela trazia esse poder que essa sacerdotisa ou essa deusa precisava no momento de fazer as suas práticas de cerimônias espirituais. O material a gente vai variar, tem marfim, tem cerâmica esmaltada, madeira, ouro, mas sempre com esse mesmo aspecto. Assim também como a gente pode verificar nessa outra sacerdotisa, cintura bem evidenciada, os seios à mostra, né, as serpentes no braço, envolvendo o braço, a cintura, o avental, né, na saia, mostrando que ela estava numa prática, né, de algum tipo de cerimônia. Os seios eles têm uma força muito grande na história da arte, né, onde era a própria geração de vida, né, o alimento da vida. Então ele tem uma importância simbólica muito grande em toda a história da arte, a gente vai ver durante muito tempo. Percebe-se então que durante esse período pré-helênico, né, a gente tem as esculturas de pequeno porte, né, tanto das ilhas de Micena ou de outros lugares que a gente viu, nas ilhas Cíclades, como na própria Creta, como a gente viu a sacerdotisa. Mas a gente tem na Acrópole de Micenas, né, um portão, né, o pórtico de entrada da cidade, uma escultura que tem um aspecto quase mais de um relevo, chamada de Porta das Leoas, que ela ficava como se fosse grandes guardiões da entrada da cidade. Então ele se diferencia, se destaca na história e por isso que a gente desloca ele e vê, né, separadamente. Esses grupos que habitavam as ilhas Cíclades, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, acreditavam na vida após a morte. Isso fez com que eles fizessem vários outros objetos, né, que inclusive eram encontrados junto às sepulturas onde eram colocados seus reis. Faziam as máscaras mortuárias, como a gente já conhece desde o Egito, e tentavam colocar nas sepulturas materiais de grande importância que faziam parte da vida do rei. Aqui temos os dois grandes exemplos, né? Essa xícara, que ela é toda feita em ouro, com relevo. A gente consegue identificar aqui um cretense, né? Um soldado, provavelmente, amarrando ali, né, o touro com as cordas. Do lado de cá a gente vê um ritone, como é chamado. É um vaso para rituais, com esse aspecto de um touro, né? Ele é de pedra, com material incrustado e o chifre todo folheado a ouro. Nas ilhas Cíclades também foram produzidas cerâmicas de muito boa qualidade. Como exemplo, a gente tem os vasos camares, que eram vasos com uma cerâmica muito fina, chamadas também de casca de ovo, de tão fina que era esse aspecto,
e usavam como estética a presença de animais da fauna e da flora própria, né? Eram ilhas, então eles tinham uma fauna e uma flora marinha muito rica, e aí produziam com essa beleza que a gente pode ver aqui. Mais um pouquinho aqui, a gente pode ver, né? Eles tanto simplificavam a forma, criavam formas estilizadas, como tentavam reproduzir, como a gente vê aqui na lateral direita, o polvo com seus tentáculos. Então eles trabalhavam, né, a estética com uma característica muito própria. Temos também a pintura que a gente vê muito usada a técnica do afresco. Ela ainda tem uma influência muito grande da pintura egípcia, lei da frontalidade, né? Não é contudo tão generalizada, mas a gente já vê a insinuação de algum tipo de sombreamento, uma ligeira modulação na cor, mas, né, ainda está tudo por vir. A gente vê ainda o uso da cor vermelha, mais avermelhada para os homens e amarelada para as mulheres. A gente vê muito ritmos, formas mais lineares, né? A gente vê muito a presença do touro, porque a gente tem ali a lenda do Minotauro, né? Quando Dédalo constrói o grande palácio de Knossos, ele recebe, né, o touro para sacrificar. Então não era característica da ilha, mas como Zeus envia, né, o touro para ser sacrificado, então começa-se muita cultura da tauromaquia que a gente fala, né? Em seus afrescos a gente vê os temas de desfiles, atividades da vida cotidiana, representação da fauna e da flora marinha, como a gente vê, e sobretudo também, né, os feitos do rei. Aqui um exemplo, né, de um enquadramento de um touro com acrobatas fazendo, né, um desfile. Esse afresco se encontra no Palácio de Knossos. A gente vê uma característica muito peculiar dos afrescos dessa região, porque eles tinham pigmentos extraídos de polvos, né, a sépia, dos corais. Então eles vão ter esses tons diferentes dos outros afrescos que a gente encontra. Eles tinham pigmentos diferenciados, que era característica da própria ilha. Aqui a gente vê do lado, né, provavelmente uma mulher, pelo seio, pela cor amarelada, e o acrobata em cima do touro fazendo as evoluções num dia de desfile, provavelmente. Nesses dois fragmentos também a gente vê os tipos de atividades que eles faziam, já muita ligação com as questões do esporte. A gente vai falar um pouco mais disso dentro da Grécia propriamente dito, mas aqui a gente percebe muito, né, que existia um tipo de atividade que refletia muito no corpo, né, na musculatura, principalmente do homem. Então a gente vê esse príncipe dos lírios, aqui também Tera, a cintura bem marcada, né, como eles trabalhavam a coloração, o passo, né, os lírios, como ele é estilizado. Então eles conseguem trabalhar muito nessa questão muito difícil que é essa estilização da forma, principalmente quando vão fazer a representação da flora e da fauna local.